Esse episódio é um oferecimento Bucaneiros. Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos em mais um Sala de Jogos, programa da Casa Nedlaw, onde mostramos um dos jogos da nossa coleção, ensinamos as regras, fazemos resenhas, gameplays, partidas, que gameplay e partida é a mesma coisa, mas tudo isso para ver se vocês gostam do jogo tanto quanto nós gostamos. E ainda no clima de Marvel, merecidamente voltamos com Sala de Jogos para ensinar para vocês como se joga Marvel Battlegrounds, um jogo nacional lançado pela Bucaneiro Jogos. Então venha ser um dos grandes líderes da Marvel, ou a Viúva Negra. O jogo tem dois modos, Grandes Líderes, ou se você quiser jogar o modo mais bacana, Vingadores. Nós vamos armar o jogo para 3 jogadores e durante esse processo vamos ensinando as regras. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho, tá certo? Então vamos para mesa. Abre o tabuleiro imenso na mesa e esses são os campos de batalhas. Você utiliza os campos de batalhas igual ao número de jogadores mais 1. Então lá em cima, começando por Nova York, é número 1, Londres 2, Los Angeles 3 e Wakanda 4. Nessa partida a gente está recriando 3 jogadores, então a gente vai usar esses aqui e os outros que você não estiver usando você ignora completamente. Coloque em cada campo de batalha os 3 marcadores de campeão correspondente. Separe as cartas de vilões baseado na quantidade de jogadores que vão estar jogando o jogo. Então aqui ó, mostra a quantidade de 4 a 5, então Malekith está fora. Aí você vai separando na quantidade que você precisa. Embaralhe as cartas de vilões e coloque elas ao lado do tabuleiro. As restantes não utilizadas voltam para a caixa. Embaralhe as cartas de heróis e coloque-os ao lado do tabuleiro, próximo à fila de recrutamento do lado esquerdo. Para cada campo de batalha utilizado, você vai puxar uma carta de vilão e colocá-lo no espaço apropriado. Baseado no desafio do vilão, você vai colocar uma quantidade X de heróis vindos daqui desse deck na prisão. Para vilões de nível 2, desafio 2, você coloca um herói. E para vilões com nível de desafio de 3 a 5, você aprisiona 2 heróis. Então aqui o Octopus, ele aprisiona um herói aqui. Miss América. Em Londres teremos o Caveira Vermelha, nível de desafio 2. Então vamos um herói para a prisão, o Homem-Coisa. Em Los Angeles teremos o Duende Verde, nível de desafio 2. Quem vai estar preso lá vai ser o Soldado Invernal. E em Wakanda teremos o Venom aprisionando em sua teia o Homem-Aranha. Não foi combinado, hein? Você vai então pegar o marcador de resistência do vilão e colocar na trilha de resistência do vilão baseado na resistência dele. Então 21 aqui. Revele 8 cartas de heróis na trilha de recrutamento. Aqui nesse espaço fica o deck e aí tem umas marcações que você vai saber onde vai ficar cada carta. Cada jogador então escolhe um dos líderes e recebe todos os componentes daquele líder. Então, escudo do líder, carta do líder, né? Nesse caso do modo Grandes Líderes, marcadores de ação do líder, marcador de liderança e marcadores de trilhas. Cada líder também recebe 7 de influência, a não ser que você esteja jogando no modo Vingadores, que aí
os componentes iniciais são diferentes entre cada jogador. A carta de líder e o marcador de líder, eles ficam sempre à mostra para saber se você ainda tem eles ou não, certo? O escudo serve para esconder marcadores de vitória, marcadores de campeão, influência, marcadores de domínio também, hein? Crie uma reserva para os demais marcadores que você irá utilizar. Crie também uma nova mesa para caber isso tudo. Todos os líderes deixam 3 marcadores de ações no porta-aviões. Sorteie um líder. Ele será o primeiro na trilha de recrutamento de heróis e será seguido pelos demais jogadores no sentido horário. Coloque o marcador de rodada na posição 1. Uma partida de Marvel Battlegrounds tem 3 rodadas, cada uma delas com 4 fases. A fase 1 é a fase de recrutamento de heróis, a fase 2 é a designação dos heróis para os campos de batalhas, a fase 3 são as resoluções das batalhas e a fase 4 é a manutenção. Durante a fase 1 e 2, os jogadores eles alternam os turnos e 3 e 4, nas fases 3 e 4, você resolve a partir do menor número de campo de batalha. Então, começando a resolução lá do número 1 para o maior que tiver naquela partida. Não se preocupe, a gente vai ensinar para vocês cada fase em detalhe. Na fase 1, siga a ordem da trilha de recrutamento de heróis e cada jogador vai recrutando um herói da fila de recrutamento. Depois é a vez do próximo jogador e isso vai se repetindo até que todos passem a vez. Para recrutar um herói, você tem que pagar o custo de influência do herói. Esse custo aqui, ó. Eu consigo... Tá, esse custo aqui. Então, no caso, para recrutar Electra, você tem que pagar 1 de influência para a reserva e colocar essa carta na sua mão. Contudo, você tem que prestar atenção na fila de recrutamento. A carta mais à esquerda, ela sempre custa mais 1 de influência. Então, para pegar a Electra, você teria que gastar 2 de influência. Os personagens no meio, eles custam o custo normal que tem na carta deles. E os 2 últimos personagens da fila de recrutamento, eles custam menos 1 de influência. Após pagar o custo de influência, que nesse caso foi 0, né? O Cavaleiro da Lua custa 1 de influência, mas estava no espaço de menos 1. O jogador adiciona essa carta à sua mão. O jogador só pode ter no máximo 6 cartas de heróis em sua mão. Ou seja, se você começar seu turno com 6 cartas na mão, você é obrigado a passar a vez. Quando você adiciona essa carta à sua mão, você então, antes de passar o turno para o próximo jogador, desliza todas as cartas e adiciona uma carta para o espaço que ficou vazio. Durante seu turno, se você não quiser mais recrutar heróis ou então acabar a sua influência, para não ter mais influência para gastar, ou você já tiver 6 cartas na mão, você é obrigado a passar a vez. Ao fazer isso, mova seu marcador da trilha de recrutamento de heróis para o valor de menor número na trilha de designação de batalha. Na fase 2, na parte de designação dos heróis aos campos de batalhas, os jogadores, seguindo aquela ordem da trilha de designação de heróis, vão enviar heróis para os campos de batalha para enfrentar os vilões. Há uma quantidade de marcadores de ação disponível para os jogadores no início da rodada. Na primeira rodada são 3 marcadores e na segunda e terceira são 4 marcadores. Em seu turno, o líder escolhe um campo de batalha e coloca um dos seus marcadores de ação vindo do aeroporto aviões naquele campo de batalha, se aquele campo não tiver atingido o limite de heróis, não de jogadores, não de líderes. Então, escolhido o campo de batalha, o jogador colocou o marcador de ação naquele local e aí vai colocar um dos seus heróis nesse espaço de herói. Caralho, vou colocar. Colocando o herói, ele vai adicionar à trilha de resistência um marcador do personagem dele, né? E vai adicionar a força do herói que ele colocou. A força é o número que fica em frente ao punho. Então, nesse caso aqui, é 4 de força.
Se por acaso tivesse outro marcador de um líder anterior, tivesse colocado antes, aqui por exemplo, não tem problema, ele coloca o marcador acima do marcador mais antigo. Vale salientar que o dano dos seus heróis é cumulativo, ou seja, se você botar mais heróis para enfrentar esse vilão, você soma aquela força dos seus heróis. Então com 4, aí ele coloca, por exemplo, no futuro, esse herói aqui de 7, então é 4 mais 7, então o marcador dele vai para o número 11. Depois disso, de forma opcional, você pode fazer os poderes do seu herói que você acabou de baixar. O efeito tem que ser aplicado imediatamente. E alguns efeitos, alguns poderes precisam de um pré-requisito para funcionar, então você tem que ficar atento a isso. No caso da tigresa, o jogador recebe 1 de influência. Então ele pega da reserva e coloca atrás do escudo dele. Também de forma opcional, você pode, nesse momento, usar sua carta de líder e ou o marcador de liderança baseado na sua estratégia, etc. Vamos explicar a carta de líder e o marcador de liderança mais para frente para entender as vantagens únicas que eles aplicam. Na trilha de batalha, recue a quantidade de pontos do marcador de resistência do vilão igual à força do herói recentemente baixado. Então, no caso 4, aqui diminui 4, vai para 1, 2, 3, 4, 18. Depois disso é a vez do próximo jogador na ordem de turno daquela fase. Os vilões eles têm um número de desafio. Esse número é a quantidade de líderes que podem enviar heróis para aquele local. Seguindo o exemplo do Venom, aqui ele tem o número de desafio 2, então pode ter 2 líderes diferentes nesse campo de batalha. Ao invés de designar um herói, você pode remover um dos seus marcadores do porta-aviões e receber 2 de influência com essa remoção. Então você passa a vez. Mas nesse caso aqui, pessoal, não é passar a vez para esperar a próxima rodada, é apenas passar a vez para o próximo jogador. A não ser que esse tenha sido seu último marcador de ação. Ao mandar um herói para o campo de batalha, você pode ter a opção de usar uma carta de líder ou marcador de liderança. As duas opções. E vale salientar bastante que fazer isso, que é entregar essa carta aqui, usar essa carta, então o marcador só vai ser possível se você tiver mandado o herói. Você não pode ter um turno apenas só jogando a carta ou usando o marcador de liderança. Isso é muito importante de lembrar. Então vamos mostrar para que ele serve, né? No caso da carta de liderança, ela tem outra pontuação dependendo do modo que você esteja jogando. No caso dos grandes líderes, quando você usa essa carta de liderança, você dá mais 5 de força ao herói que você acabou de colocar. Então você usa a carta e bota ela na caixa do jogo. Por quê? Porque se chegar ao final do jogo e você não tiver usado a carta, você ganha 10 pontos de vitória. Então acrescenta mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 12. E a gente diminui 12 daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o marcador de liderança serve para quê, Rafael? Vamos lá para o outro lado aqui. Está lá o Capitão América sozinho brigando com o Venom. Como vocês vão ver um pouquinho mais tarde, mesmo que ele consiga vencer o Venom, essa será considerada uma vitória parcial, porque o nível de desafio também indica a quantidade necessária de líderes enfrentando esse vilão para considerar uma vitória absoluta. Nesse caso são 2 e o Capitão América sozinho não vai ser o suficiente para ter uma vitória absoluta aqui. Então, se ele colocar mais um personagem aqui, vou colocar o Doutor Estranho. E aí, marcador de ação. Adiciona mais 7. Vai para 11. E diminui 11, vai de 7. Vai para 11 também.
Então, mesmo que no final de colocando várias cartas e poderes, ele consiga derrotar o Venom, não vai ser possível considerar a vitória absoluta. Mas nessa ainda fase de colocar o herói, ele pode botar o marcador de liderança. Colocando o marcador de liderança aqui, ele reduz o nível de desafio do vilão na fase 3 da resolução de batalha. Durante a fase 2 de designação de heróis, continua tendo esse limite de 2 aqui para enfrentar ele. Mas durante a fase de resolução de batalha, se por exemplo só tiver o Capitão América aqui, o nível de desafio dele vai virar 1, então pode ser considerado a vitória absoluta se ele for derrotado. E esse marcador de liderança só é colocado no local onde você acabou de colocar seu herói. Você não pode usar esse marcador de liderança achando que vai diminuir o desafio do vilão naquele momento, impedindo que outras pessoas vão enfrentar ele. Não é assim, é só durante a fase 3 que vai ser diminuído o valor de desafio do vilão. O fim da fase 2 acontece quando todos os jogadores ficarem sem marcadores de ação. Se por acaso alguém ficar sem marcadores antes dos outros, ele tem que aguardar os demais jogadores. A fase 3, que é a resolução da batalha, é quando você vê os seus esforços em prática, onde vão talvez conquistar alguma coisa. Então, começando pelo campo de batalha de menor número, onde pelo menos um líder enviou um ou mais heróis para aquele local, vamos ver a resolução daquela batalha. E ela pode ter 3 finais possíveis: a vitória absoluta, a vitória parcial ou a derrota. Vitória absoluta, quando a resistência do vilão chegou a 0 e também a quantidade de líderes envolvidos é igual ou superior ao nível de desafio atual do vilão. Esse desafio pode ficar menor graças a marcadores de líderes. O campeão daquela batalha será o líder que mais aplicou dano ao vilão. Em caso de empate, ou seja, se tivesse um em cima do outro, o marcador mais antigo seria considerado o campeão, aquele que estava mais próximo ao tabuleiro. O vilão vencido, ele sai do jogo. Sai, rapaz. O vilão vencido sai do jogo e retira as cartas de heróis utilizados e crie uma pilha de descarte próximo ao tabuleiro. Nesse momento, há os espólios de guerra. O campeão recebe um marcador específico de campeão daquele campo de batalha. O campeão pode escolher um herói da prisão e adicionar à sua equipe. Se houver mais de um herói, ou se o campeão não quiser pegar o herói, o segundo colocado daquele campo de batalha pode pegar um herói da prisão. Por que o campeão não pegaria um herói se só tiver um? Ele pode já ter 6 cartas na mão e não querer o herói que está aqui e manter os 6 heróis que ele tem na mão. Então ele pega para si, para sua equipe. Na terceira rodada não haverá heróis aprisionados, e sim 2 marcadores de vitória, totalizando 10 pontos, que o campeão receberá. Em caso de um terceiro marcador, o segundo colocado receberá, totalizando 5 pontos. Antes de colocar na caixa do jogo, é bom você e todos os participantes dessa vitória absoluta receberem os domínios e influências indicadas na carta do vilão. Cada um recebe, no caso do Dr. Octopus, recebem 4 marcadores de domínio de Nova York e uma influência pela vitória. Não há limite para domínios e influências, então se acabar os marcadores, vocês utilizam um substituto. Uma vitória parcial acontece quando no campo de batalha a resistência do vilão chegou a 0, mas a quantidade de líderes no local não igualou ou é inferior ao desafio do vilão. Então imagine que não tenha o Homem de Ferro aqui e ele tenha conseguido o valor total e ele não tenha colocado o marcador de liderança no campo de batalha. Então aí houve uma vitória parcial. Isso aconteceria também se o nível fosse 3 e só tivesse 2 jogadores participantes e nenhum marcador de liderança. Na vitória parcial,
ainda existe um campeão, mas esse campeão não recebe o marcador de campeão daquela região. O vilão é tirado do jogo. E os personagens, os líderes envolvidos na batalha, só recebem a influência, não o domínio. O campeão também vai receber o herói que estava na prisão. E se tiver mais de um herói, ou mais um terceiro marcador de ponto de vitória, se for na terceira rodada, o segundo colocado também pode pegar, se houver o segundo colocado. As cartas de heróis utilizadas também vão para a pilha de descarte. E como funciona a derrota? Lembrando para vocês que você só verifica o que aconteceu na batalha se um líder pelo menos colocou um herói naquele campo de batalha. Se ninguém colocou nada, nem verifica aquele local. Mas vamos dizer que um dos heróis, por exemplo, colocou esse personagem lá. O que é que vai acontecer? Além do vilão não sair do lugar, ele recebe reforços. Se for a primeira vez que ele está recebendo reforços, o marcador de mais 5 de reforços, coloca aqui e ele ganha. Você atualiza a trilha de resistência dele naquele número. 1, 2, 3, 4, 5. Os heróis continuam aqui porque a batalha ainda está acontecendo. Mas digamos que ele já tinha um mais 5, então estava no 17, né? Se ele já tinha um mais 5, ao invés de você colocar outro mais 5, você vira para 20. E aí atualiza, então ele vai para 37. O negócio fica tenso naquela região. Adquirir marcador de domínio é uma das formas de você ter pontos de vitória para vencer o jogo, né? Então você arranja esses domínios quando você participa de uma vitória absoluta ou por causa de alguns poderes de personagens que você recrutou e usou. Quando você chega no final da partida, esses domínios vão ser convertidos em pontos de vitória através da trilha de conversão dos domínios, ou é trilha da taxa de conversão dos domínios. Peraí. Da taxa de conversão dos marcadores de domínio. Taxa de conversão da trilha de marcadores de domínio. Tá, vamos para a mesa que eu vou explicar isso aí para vocês. Na trilha de marcadores de domínio, assim que você recebe um domínio daquele campo de batalha, se for a primeira vez, você vai pegar um marcador de domínio e colocar na trilha. No nosso exemplo da Capitã Marvel, ela recebeu um marcador de domínio por causa do poder dela, de Nova York, quando ela usou a carta. E ao vencer o Dr. Octopus, ela ganhou mais 4 marcadores de domínio. E aí ela avança mais 4, então vai para 5. Já o pessoal em Wakanda, ambos receberam, quando derrotaram o Venom, ambos receberam 3 marcadores de domínio. Como foi a primeira vez daquela região de entregar um domínio, você pega o representante Wakanda. Como deu 6 marcadores, ele já vem para o número 6. Em rodadas futuras, se tiver outra briga em Wakanda e eles receberem marcadores, eles vão aumentando esses marcadores, e outros campos de batalha forem surgindo, também vão aumentando esses marcadores de domínio. E aí o que acontece na hora de marcar os pontos? No final do jogo você vai dar uma olhada onde estão os marcadores, né, em que espaço da trilha eles estão, e esse será o valor que cada marcador de domínio que você tiver vai valer. Por exemplo, atualmente, se acabasse agora o jogo, o Capitão América ele tem 3 marcadores de domínio de Wakanda. Wakanda atualmente, cada marcador dá 7 pontos. Então ele multiplica 7 por 3 e essa é a quantidade de pontos que ele vai ter. Já quem está em Nova York, quem tem marcador de Nova York, está ganhando 10 pontos porque foram distribuídos poucos marcadores de domínios de lá. E aí também vai ganhar 10 pontos por cada marcador que tiver. No caso da Capitã Marvel, ela é a única que tem nesse momento, ela ganharia 5 vezes 10, 50 pontos. E aí a trilha é bem longa, mostrando 5, 3 e 1 ponto lá atrás.
Na fase 4, manutenção, você deve preparar tudo para a próxima rodada. Você vai entregar 3 de influência para cada jogador, mas se não tiver tido nenhuma vitória, o pessoal só apanhou, você adiciona mais 2 de influência para esses 3 para cada jogador. Os bichinhos, né? Estão precisando de ajuda. Mova os marcadores de designação de batalha para a parte de recrutamento de heróis, seguindo a ordem inversa. Então quem estiver em último na designação vai ser o primeiro a recrutar, seguido dessa forma. Passe o marcador de primeira rodada para a segunda rodada. Revele e coloque em jogo uma nova carta de vilão do baralho de vilões que está ao lado do tabuleiro. Você coloca esses vilões em locais onde os vilões na rodada anterior foram vencidos. Caso não haja mais heróis na pilha de heróis, você pega o descarte, embaralha e cria uma nova pilha de heróis. Na passagem da primeira para a segunda rodada do jogo, você vai adicionar novos heróis para a prisão dos vilões, não só dos novos, mas dos que já estão em jogo. Tudo isso baseado na quantidade do nível de desafio do vilão. No caso de Thanos aqui, acrescentamos 2 heróis, porque é o nível de desafio 3. Caveira Vermelha não está sendo incomodado, então ele continua com seus planos maquiavélicos e captura mais um herói, porque ele é nível 2. Mesma coisa com o Duende Verde. E por último, o novo vilão que surgiu, Pesadelo, e ele é nível 3, então são 2 heróis. Uau, pegou um bonzão, hein? Caso seja a passagem de tempo de rodada da segunda para a terceira, você vai remover os heróis que estão na prisão, os que não foram pegos, né? E nos novos vilões que são acrescentados. E aí você vê o nível do vilão que tem lá. Então, no caso, se fosse a terceira rodada, ninguém pegou do Duende Verde, retira esses heróis, nível 2. Nível 2, você coloca 10 pontos na prisão. Se ele é um nível 3 e ninguém conseguiu derrotar Thanos, ou ninguém tentou ainda, você vai e coloca 15 pontos aqui, 3 marcadores de 5 pontos, né? Então, como vocês podem ver, são nesses momentos de acréscimo de heróis na prisão que mesmo vilões de nível 2 podem ter mais de um herói na prisão, e aí o segundo colocado pode se beneficiar. No fim da terceira rodada, acabou o jogo. Então vamos para a pontuação do jogo. Como é que é essa pontuação? E aí agora é a hora de vocês marcarem os pontos. Tem essa tabelinha que eles fizeram para a gente marcar os pontos. Jogador, e aí você conta a influência. A influência, você ganha 1 ponto para cada influência que você economizou. Então, no caso, esses marcadores aqui de influência. Depois você vai contar os marcadores de vitória, que são esses marcadores que você acumulou durante a partida. Se por acaso você não tiver usado a sua carta de líder, como por exemplo essa aqui, e é diferente para outro tipo de modo de jogo, você vai ganhar 10 pontos. Depois você vai marcar os marcadores de campeão. Marcadores de campeão é da seguinte maneira: você vai pegar esses marcadores de campeão aqui e ver quem tem a maioria de cada campo de batalha existente. Então, no caso, vamos começar por Nova York, nesse exemplo aqui. Não, vamos ver aqui o que Capitão América juntou, o que Homem de Ferro juntou e o que a Miss Marvel juntou aqui. Então, nesse cenário aqui, primeiro Nova York, Miss Marvel é a única que tem um marcador de campeão,
de Nova York, então ela é declarada campeã de Nova York. Então ela ganha 25 pontos. Já em Londres temos um empate entre a capitã e o capitão. Quando é empate, os dois jogadores recebem 15 pontos. Em Los Angeles, o único que tem é o Capitão América, então ele ganha 25 pontos. Em Wakanda temos um empate entre Capitão América e Homem de Ferro, cada um ganha 15 pontos. Se tiver um empate entre 3 jogadores, todos ganham 10 pontos, esses empatados. E aí a gente vai para a última pontuação, que até eles deixam separado, que é a pontuação por campo de batalha. Você vai dar uma olhada no valor da taxa de conversão do campo de batalha e aí multiplicar pelo número de marcadores que você tem. Em caso de empate, vence quem tiver mais marcadores de influência. Se o empate persistir, eles dividem a vitória. Para quem não sacou ainda alguns dos poderes dos heróis, aqui está o exemplo deles. Quando tem esse louro aqui, você ganha essa quantidade de pontos de vitória, não tem outro valor, é sempre 5. Então quando você baixa esse herói, você pode ganhar 5 pontos de vitória. Quando você baixa esse herói, você ganha essa quantidade de influência. E dependendo de outros valores, é a quantidade X de influência que ele indica. Esse aqui, esse símbolo da caveira, é quando você baixa um herói num campo de batalha que o vilão tem nível, não desafio, nível de 3 ou mais, você, com esse símbolo aqui, ganha mais um ação da sua reserva. Você pega o marcador da sua reserva e já bota no aeroporto aviões, porque ele fica disponível. Esse símbolo aqui, gente, é quando você é o primeiro a entrar naquele campo de batalha. E aí você, nesse caso aqui, ganha mais 4 de força, no caso do Groot. Esse símbolo significa quando você, para usar esse poder, você tem que pagar essa quantidade de influência para ter o que ele está dizendo aqui desse lado. Quando envolve em domínio, esse é o símbolo de domínio. Quando você envolve o poder, né, você vai pegar o domínio daquele campo de batalha onde você está botando aquele herói. Quando tem a barrinha, você escolhe um desses para quando você baixar esse herói. Esse símbolo aqui do mais é que você pode, quando baixar ele, já pode baixar outro herói da sua mão para aquele campo de batalha e poder usar o poder também. Aqui no caso é o nível 4 do vilão, paga 2. Esse aqui é o seguinte, você paga 1 de influência para ganhar 1 de força. Isso aqui é a quantidade de vezes que você pode fazer esse poder quando baixar esse herói. A única pré-requisito é ter o dinheiro para pagar. Então a quantidade de vezes é baseada na quantidade de vezes que você pode pagar aquilo. Aqui é uma ação direta, né? Você ganha um marcador de ação da sua reserva. E no mais eu acho que não tem outros diferentes. E como é o modo Vingadores, no lugar daquelas cartas dos grandes líderes, você vai substituir por essas cartas. Vai perceber que eles têm o acréscimo de força diferente entre si, né? Capitão Marvel 8, Viúva Negra 4. E quantidade de pontos de vitória diferente se você segurar essa carta até o final do jogo sem usá-la, né? Então todos são diferentes entre si, um mais que o outro, às vezes igual a força, igual o poder, né? Os pontos de vitória. E as coisas iniciais, né? Os componentes iniciais também são diferentes. Por exemplo, a Capitã Marvel, ela começa com 6 de influência. Ela tem um poder, na fase 3 resolução das batalhas, você sempre receberá mais 2 de influência por batalha vencida da qual tenha participado. Batalha vencida tanto absoluta como parcial. No modo Viúva Negra, 7 de influência ela começa, a habilidade especial. No início do jogo você ganha 2 marcadores de ação extra para utilizar nas batalhas. Mantenha-os atrás do seu escudo e ao usar um desses marcadores, devolva a caixa do jogo. Homem de Ferro ele começa com 8 de influência. Na fase 1, recrutamento de heróis. Durante toda a partida você pode recrutar heróis com desconto de 1 de influência a partir da 4ª posição da fila de recrutamento. E não somente do 7º em diante.
Então lá na fila de recrutamento tem um símbolozinho que também ajuda de onde começa o desconto do Homem de Ferro. Pantera Negra também começa com 8 de influência, e a habilidade especial dele é: a qualquer momento de um de seus turnos durante a fase 2, designação dos heróis aos campos de batalha, você poderá trocar uma carta de herói da sua mão por uma carta de herói da fila de recrutamento, desde que as duas tenham o mesmo custo e influência ou menos. Você pode utilizar essa habilidade apenas uma vez por turno. E o Capitão América, 7 de influência, na fase 2, designação dos heróis aos campos de batalha. Todo herói de custo 1 ou 2 que você mandar para a batalha receberá um bônus de mais 2 de força pela liderança desse cara, né? E é assim que você joga Marvel Battlegrounds. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez peço para clicar em gostei, compartilhar com seus amigos, e qualquer dúvida que você tenha sobre o jogo, coloque aí nos comentários que a gente vai tentar ao máximo encontrar e sanar essas dúvidas. Não, encontrar as dúvidas a gente já encontrou, mas encontrar as respostas para as suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.